Olá, turmas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Kim Raoni e é um prazer imenso estar aqui com vocês para podermos ver a aula de número 21, Objeto do Conhecimento, Práticas Artísticas em Diferentes Momentos Históricos. Detalhamento, conhecimento e valorização do corpo como processo comunicativo das linguagens. Adequação e exercitação corporal em condições especiais de saúde. Então a gente aqui vai iniciar um conteúdo muito voltado para a área de saúde em relação com a educação física. Acompanhem e assistam junto comigo. Bom, gente, então hoje nós vamos falar nesta aula sobre um aspecto muito importante relacionado à prática de atividades físicas, prevenção a doenças relacionadas ao sedentarismo. Então nós vamos começar com um dos principais males que vem com a falta de atividade física e também com maus hábitos de alimentação, entre outros, que é a diabetes. Então, o que é diabetes? O diabetes mellitus, também conhecido como DM, é uma síndrome metabólica de origem múltipla, decorrente da falta de insulina e ou da incapacidade ou falta de insulina exercer adequadamente seus efeitos, caracterizando altas taxas de açúcar no sangue, hiperglicemia, de forma permanente. A insulina é produzida pelo pâncreas, sendo responsável pela manutenção do metabolismo, quebra da glicose, para permitir que tenhamos energia para manter o organismo em funcionamento. Então, gente, aqui a gente percebe várias coisas sobre esse conceito da diabetes. Vamos ainda continuar ali na cartela, vamos grifar aqui certos pontos importantes com relação a esse conceito, que é o seguinte: o que causa o diabetes? Falta de insulina, né? Ali, aquele trechinho ali, ó, risquem aí onde vocês estão anotando, coloquem falta de insulina como um principal problema relacionado ao diabetes. Não somente a falta, às vezes também a ineficiência dela, certo? E isso é causado devido a algumas condições importantes, né? Então, às vezes é o pâncreas, que é um órgão do nosso corpo responsável por produzir a insulina, às vezes é ele que não está funcionando direito. E aí, nesse caso, nós vamos ter o diabetes do tipo 1. Outras vezes é por conta da falta de atividade física que faz com que as nossas células se tornem resistentes à insulina, tá? Então aí existe uma ineficiência desse hormônio e aí o açúcar ele não é digerido, não é metabolizado e transformado em energia, causando assim o seu acúmulo dentro do nosso corpo. Então, o diabetes está relacionado justamente a essa parte também, ó, alta taxa de açúcar no sangue, chamado de hiperglicemia. Então, quando vocês virem esse termo aí, hiperglicemia, já tem que saber que significa sangue cheio de açúcar, alta taxa de açúcar no sangue, tá? Se você for lá na casinha de saúde, fizer um exame de sangue e lá no laudo sair hiperglicemia, significa isso, gente, que você está com muito açúcar no sangue. E aí você precisa iniciar uma série de tratamentos para poder, então, diminuir essa situação antes que você se torne um diabético, certo? Então, muito cuidado com essa taxa elevada de açúcar no sangue, porque senão você vai causar uma série de problemas no seu corpo, que faz parte da diabetes. Mas para a gente poder entender como que acontece
esse processo de metabolização do açúcar, vamos relembrar, para quem ainda não viu, né, ou já viu aí sobre o sistema endócrino, certo? Que é o sistema formado por glândulas do nosso corpo, responsável pela manutenção, pela secreção de hormônios, entre outras substâncias importantes no nosso metabolismo. E vamos entender principalmente aqueles que estão mais relacionados a esse metabolismo do açúcar no nosso organismo. Vamos me acompanhar aqui nessa imagem. Vejam aí, nós temos aqui o sistema endócrino masculino, que é muito parecido com o feminino, tá? Não vai mudar, fora a não ser, né, que a região das gônadas, né, que são as glândulas sexuais. É a única coisa que vai diferenciar, que no caso dos homens é o testículo, né, e nas mulheres são os ovários. Fora isso, a outra parte vai ser completamente igual. Nós vamos ter... Vamos analisar aqui, ó. Deixa eu ajustar melhor aqui para vocês. Começando aqui nessa parte de cima, na cabeça, nós vamos ter a glândula hipófise, ou glândula pituitária. Essa glândula ela fica localizada lá no cérebro e ela é responsável por diversos hormônios e que começam a agir principalmente durante a fase da adolescência. É quando ela começa, então, a gerar uma série de mudanças no corpo do jovem e da jovem, fazendo, então, com que haja uma série de mudanças no corpo dessa pessoa. Vai começando a surgir os caracteres masculinos ou femininos, né? Seios nas mulheres, quadris mais largos. Nos homens, a musculatura começa a ficar mais forte, a voz vai se tornando mais grossa, aumento peniano, todas as séries de características sexuais que vão surgindo. Fora isso, também as questões comportamentais, né, que são influenciadas pela ação dos hormônios. Então, é essa glândula, a hipófise, que vai gerar isso. Mas esse não é o nosso foco. Temos também aqui a glândula tireoide, né? Ou tireoide, que fica localizado nessa região aqui da garganta. E ela também é importante por secretar vários hormônios muito importantes para o nosso organismo. Mas aquele que faz parte do foco principal aqui do nosso estudo relacionado ao diabetes está aqui, gente, olha lá. Pâncreas. Esse órgãozinho aí, compridinho, que fica logo ali, alojado, próximo do estômago, certo? Então, esse dito cujo aqui é que é o responsável pela fabricação da insulina, o hormônio responsável por quebrar as moléculas, né? Ou seja, transportar as moléculas para dentro das células, onde lá a glicose, que é a molécula que gera energia para as células, vai ser quebrada, se dividindo uma parte em energia e outra parte em água. Então, gente, é aqui nesse órgão aí que vocês estão vendo, amarelinho aí, que é produzido essa substância chamada insulina. Toda vez que a gente ingere alimentos, né, principalmente carboidratos, automaticamente o nosso estômago manda uma mensagem lá para o nosso cérebro dizendo para ele, olha, acabou de chegar aqui bastante comida. Manda o pâncreas produzir insulina para poder transformar isso em glicose. Aí então o cérebro manda a ordem lá para o pâncreas e diz para ele, olha, você tem que começar a produzir uma grande quantidade aí de insulina para dar conta de tudo aquilo de açúcar. E aí ele vai, produz e injeta esses hormônios na corrente sanguínea e vai parar lá na glicose que já está circulando pelo sangue ali. Já foi quebrado, né, o carboidrato todinho
a comida todinha já foi quebrada, digerida, já passou ali pelo sistema intestinal todinho, ele já está na corrente sanguínea lá. E aí a insulina gruda na glicose e ajuda então ela a entrar na célula, certo? Ela faz como se fosse uma fechadura, né? Uma chave onde ela vai abrir a porta da célula para a glicose poder entrar e ali então a célula poder metabolizar essa glicose. Então, o responsável por isso é aqui, ó, no pâncreas. O que acontece? Às vezes, a criança, quando nasce, já nasce com uma deficiência, né? Uma má formação no pâncreas, algo que não foi bem desenvolvido nessa região, e o pâncreas não funciona, consequentemente não produz insulina. Aí então é que essa pessoa vai desenvolver a diabetes do tipo 1. Então a diabetes do tipo 1, ela é uma condição congênita, certo? Você já nasceu com aquela situação, é uma deficiência. E a pessoa se torna dependente de insulina artificial, injetável, para toda a vida dela. Ela vai precisar sempre fazer uma aplicação de insulina, uma autoaplicação de insulina para poder dar conta daquela quantidade de glicose que ela recebe. Então isso daí tem todo um acompanhamento médico, de enfermeiros que ensinam como que a pessoa tem que aplicar a insulina, de quanto em quanto tempo, onde que ela pode conseguir esses medicamentos. Tá? Então a pessoa vive nessa condição para a vida toda. Isso daí é o diabetes mellitus tipo 1. Mas existe o diabetes mellitus do tipo 2, que é ocasionado pelo quê? Pela falta de exercício físico e pela alimentação excessiva de carboidratos, principalmente do tipo simples. Quais são os carboidratos do tipo simples? Aqueles que a gente encontra na forma industrializada, em besteiras, tipo bolo, doces, salgados, alimentos industrializados, tudo isso são ricos em carboidratos simples. Refrigerante, principalmente, é mais ainda. Então, esses alimentos eles contêm uma quantidade de açúcar muito grande, que eles são digeridos rapidamente no nosso organismo e logo vão para a corrente sanguínea. E aí, se você não gasta essa quantidade de açúcar, de glicose no sangue, ele vai se acumulando, e vai chegando uma época que as suas células não conseguem dar conta disso. E aí você começa a desenvolver, então, diabetes do tipo 2. Então, diabetes do tipo 2 é uma condição gerada pelo sedentarismo, pelos maus hábitos alimentares. Ele pode ser revertido desde que você mude seu estilo de vida. Ok? Então, a pessoa que tem diabetes do tipo 2, ela pode ou não ser dependente de insulina artificial. Vai depender da avaliação do médico, mas ela precisa alterar o estilo de vida dela para poder diminuir essa taxa de açúcar no sangue dela, que pode gerar muitos problemas. Então vamos ver aí quais são o quadro clínico do diabetes do tipo 2. O que aparece quando a pessoa começa a desenvolver o diabetes do tipo 2? Acompanhe aí junto comigo, olha só. Fome frequente é um sintoma natural de quem está começando a ter hiperglicemia, né? Fome frequente, sede constante, a pessoa bebe litros e litros de água no mesmo dia. Ela pensa que é só uma sede, que é o calor, mas não é. Pode ser a hiperglicemia ali afetando. Formigamento nos pés e nas mãos, porque a pessoa vai tendo problema de sensibilidade nas extremidades do corpo. Então, começa a sentir formigamento, vontade de urinar diversas vezes. Então, isso daí também é um sintoma de quem está
próximo de adquirir o diabetes tipo 2 ou de quem já tem o diabetes. Vontade de urinar, acabou de ir no banheiro, já quer ir de novo. E não é uma grande quantidade de urina, não. Às vezes é só um pouquinho, mas dá aquela vontade como se a bexiga estivesse cheia. Infecções frequentes na região da bexiga, dos rins, pele, infecções de pele. Então essas regiões ficam com infecções muito frequentes, porque diminui a sua imunidade. As feridas demoram para cicatrizar. Você fez um cortezinho bem pequenininho na ponta do seu dedo, do pé. Mas se você não tratar aquilo, ela depois vai se tornar um grande problema e daqui a pouco tem que amputar aquele dedo ou até mesmo o pé se realmente não for feito algo com antecedência. A visão fica embaçada, sua visão começa a apresentar diversos problemas, você vai perdendo a visão. Então, para a pessoa ser considerada diabética do tipo 2, durante um exame de sangue em jejum, a glicose dessa pessoa tem que se apresentar maior que 126 miligramas por decilitro. Então, esse daí é o limite. Se você chega até 120, 126, você já é considerado diabético do tipo 2. Gente, e aí realmente você vai ter que mudar obrigatoriamente seu estilo de vida ou você pode piorar o seu quadro e vir a óbito. Sério, certo? Diabetes é muito perigoso. Então, acompanhem todos os anos a glicose de vocês. Às vezes não é só questão de você, não precisa você ser obeso para ter um diabetes do tipo 2. Às vezes pessoa magrinha tem. Por quê? Porque se alimenta demais de alimentos altamente açucarados. Então, qual é a alimentação para prevenir ou controlar o diabetes? Pessoas com diabetes mellitus do tipo 2 devem ser encorajados a diminuir a ingestão de carboidratos simples e açúcares refinados e a priorizar o consumo de carboidratos de, vejam bem, olha só, vegetais, legumes, leguminosas, frutas, laticínios desnatados e grãos integrais, o que favorece a redução do índice glicêmico das refeições. Ok? Então, o que é o índice glicêmico? É a quantidade de açúcar que tem naquela refeição ou naquele alimento. Então, ao invés de você comer biscoito, bolo, pão em excesso, prefira fruta, verduras. Mas detalhe, até mesmo as coisas naturais, como frutas principalmente, que contém também açúcares, precisa ter cuidado. Você tem que ser equilibrado em tudo, não pode sair comendo exagerado. É por isso que fizeram uma pirâmide alimentar, para a gente poder se guiar sobre aquilo que a gente pode ou não comer em determinada quantidade. Então, na base da pirâmide, está aquilo que a gente pode comer em maior quantidade. E quanto mais para cima, até a ponta da pirâmide, é aquilo que você deve comer em menor quantidade. Então, por exemplo, pães, grãos, feijões, massas e outros amidos, né, você pode comer até numa boa quantidade, 3 a 4 porções. Frutas, vegetais também. Aí já vai diminuindo, ó, leite, iogurte, carne, queijo, ovos e outras proteínas. E lá em cima, por último, o que você deve menos comer é gordura, óleo e açúcares. Então, a pirâmide para diabéticos é composta por alimentos de diferentes grupos, tá? Em decorrência da influência que alguns alimentos exercem no controle glicêmico. Nessa pirâmide, por exemplo, o feijão e os legumes são agrupados com as carnes devido ao alto teor de proteínas que elas oferecem. Já na pirâmide para diabéticos, os feijões são agrupados com os carboidratos
porque afetam a glicose no sangue da mesma forma que os alimentos ricos no nutriente. Então, gente, é preciso ter um bom senso na hora de você se alimentar, principalmente quem já possui a diabetes do tipo 2. Aí vamos ver aqui algumas dicas de porções que vocês podem se alimentar de acordo com o tipo de alimento. Olha lá. Porção diária por grupo de alimentos e a sugestão de porções. 3 a 4 porções de fruta, uma pequena quantidade de frutas frescas, meia xícara de fruta seca ou meia xícara de suco de frutas. Depois, 3 a 5 porções de vegetais, uma xícara de vegetais crus, de legumes cozidos, meia xícara de tomate ou outro vegetal. Você pode se alimentar também de 6 ou mais porções de grãos, feijões e vegetais, certo? Então aí você já tem a base da pirâmide que você pode se alimentar um pouquinho melhor. 2 a 3 porções de leite e iogurte, olha, já vai diminuindo, né? O leite e o iogurte já diminui mais, porque eles possuem também glicose. 2 a 3 porções de carne, queijo, peixe e outras proteínas. E pouco consumo de gorduras, óleos e doces. Esse é o topo da pirâmide, aquilo que você deve evitar, principalmente os doces. E quais são os exercícios físicos para pessoas com diabetes? Os exercícios recomendados são aqueles de característica aeróbica, como caminhar, nadar, correr, andar de bicicleta, que envolvem grande massa muscular, com frequência de 3 a 4 vezes semanais e duração de 20 a 60 minutos, não devendo ultrapassar a intensidade de 85% do VO2 máximo, podendo este controle de intensidade ser feito também com base na PSE, percepção subjetiva de esforço. Então, gente, para quem tem diabetes ou está com a glicemia elevada, o melhor é exercício aeróbico, correr, caminhar, nadar, fazer diferentes atividades, tudo que faça gastar bastante caloria, mas faça mesmo com bastante intensidade, bastante esforço para poder fugir longe dessa doença muito séria que é o diabetes. E outra doença também associada com o sedentarismo é a hipertensão arterial sistêmica, o RAS. A hipertensão arterial, ou pressão alta, é uma doença decorrente do endurecimento das paredes das artérias, prejudicando os vasos sanguíneos, coração, cérebro, olhos e rins. Ocorre quando a medida da pressão arterial se mantém frequentemente acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Então, esse daí é o limite, gente. 14 por 9, como o pessoal fala, né? 14 por 9, 140 por 90. Isso daí você já está com pressão alta. Além do histórico familiar, outros fatores que podem influenciar no surgimento da pressão alta são fumo, olha aí, você que fuma pode acabar adquirindo hipertensão, consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, grande consumo de sal nos alimentos, níveis altos de colesterol, olha aí, quem come muita gordura, principalmente gordura dos alimentos animais, né? Falta de atividade física e você está propenso a adquirir hipertensão arterial. Os sintomas da hipertensão costumam aparecer somente quando a pressão sobe muito, podendo ocorrer dores no peito, dor de cabeça, tonturas, zumbido, fraqueza, visão embaçada e sangramento nasal. Mas olha, gente, não se enganem. A hipertensão é um problema assim muito silencioso. Ela, quando aparecem os sintomas, é porque o negócio realmente já está no nível crítico. Você praticamente não sente nada enquanto a pressão está ali mudando. Está mudando, quando já está no limite mesmo, que você precisa ir imediatamente para um posto de saúde, é porque aí sim começa a aparecer alguns sintomas, mas antes disso você não está sentindo nada, mas ela está lá, aparecendo. Então, quais são os riscos gerados pela hipertensão arterial?
O indivíduo que possui pressão alta fora de controle está sujeito a vários riscos de complicações, como morte súbita, acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca e doença arterial periférica. Olha lá, gente, quantos problemas podem aparecer com a hipertensão arterial. Morte súbita, de repente você está bem, levantou bem, não estava sentindo nada, mas aí de repente do nada você cai duro no chão. Isso daí pode ter sido uma hipertensão, pico que você teve e aí de repente gerou ali uma parada cardíaca, um aneurisma, né? um AVE, né? Estourou uma veia lá, uma artéria lá no seu cérebro, sangramento, e você não percebeu e aí já era tarde demais. Então a hipertensão arterial ela é seríssima, pessoal. As mulheres geralmente são bem mais cuidadosas, costumam ir mais nos médicos. Os homens é que têm mais resistência aí no médico e fazer exames periódicos, mas isso é importantíssimo. Mudem esse hábito, costumem a se examinar todo ano para saber como é que está a saúde de vocês. Então vamos acompanhar aqui como é que é o sistema cardiorrespiratório e onde está relacionada essa questão da hipertensão. Olha lá, nós temos aqui o sistema circulatório, né? O coração ali bombeando certinho, as artérias em vermelho, as veias em azul, né? Não que elas sejam exatamente dessa cor mesmo, né? Não é bem assim, é só um pouquinho, né? As veias são um pouquinho mais escuras, mas não é que ela seja azul desse jeito não. Isso daqui é só uma forma didática, né? Mas aí o que acontece com a hipertensão arterial? A parede das nossas artérias, elas, quando em condição normal, elas conseguem se expandir. Quando passa aquela injeção de sangue que o coração bombeia, bombeia com bastante força, né? E aí toda vez que ele se contrai, sai uma quantidade muito grande de sangue pelas artérias. Olha lá, essas artérias que sobem, as que descem. E aí, para poder comportar essa quantidade de sangue, elas se expandem e depois contrai de novo. É por isso que a gente sente a pulsação, é o sangue passando ali nas nossas artérias. Mas com a pressão arterial, essa capacidade elástica das artérias, elas vão diminuindo, ela vai ficando mais rígida. E aí, com aquela mesma quantidade de sangue passando, ela não consegue suportar tanta pressão. E aí, então, em algum momento ela pode estourar, principalmente naquelas artérias mais fragizinhas e mais finas que tem próximo ali do cérebro ou próximo do coração, né? Então, esse é o problema da hipertensão, é esse endurecimento das artérias. Ela pode ocorrer naturalmente. À medida que a gente vai envelhecendo, é natural que haja esse enrijecimento. Mas, quando você muda seus hábitos, quando você tem uma boa alimentação, uma prática regular de exercícios físicos, aí você consegue, então, manter durante um tempo maior essa elasticidade das artérias. E você, então, consegue evitar que o problema da hipertensão arterial surja na sua vida tão cedo, ok? Então é isso, gente. Então aqui está o sistema que é mais afetado pela hipertensão, tá bom? E agora nós vamos falar aqui sobre o sistema urinário, que também é muito afetado por esses dois grandes problemas, a diabetes e a pressão alta, tá? Porque o sistema urinário também ali é composto por artérias, bastante artérias, né? Ele é volto ali por todo o sistema circulatório ali, por onde ele filtra filtra o sangue. Então, gente, quando a gente adquire diabetes e pressão arterial, a gente começa a afetar o sistema urinário e acaba causando a morte dos rins se a gente não trata dele.
e aí depois ele não consegue mais, ele não consegue filtrar direito o sangue. E aí então, o que acontece? Você já vai precisar fazer hemodiálise, né? Para poder filtrar o sangue de forma artificial e isso gera todo um problema no seu organismo. Ok, gente? Então é por isso que a gente precisa cuidar desse sistema como um todo, né? E evitar que haja o surgimento do diabetes e da hipertensão arterial na nossa vida. Então, pessoal, mudem os hábitos de vocês, mudem a forma como vocês se alimentam, procurem evitar doces em exagero, procurem evitar alimentos industrializados, procurem evitar também consumo excessivo de sal, de sódio na vida de vocês. Não é só o sal de cozinha não, gente. Claro que tem pessoas que exageram mesmo, tacam o sal na comida, né? Mas também tem alimentos industrializados que usam muito sódio, né? Até mesmo os refrigerantes, as comidas light, elas são ricas em sódio. Então, vamos procurar evitar, certo? E aqui vamos mostrar para vocês mais uma vez sobre o sistema urinário, né? Principalmente os rins que são afetados. Aí, olha só aqui onde eles se alojam, ó. Bem na região ali dorsal, né? Então, eles são afetados. Veja como eles são circulados por bastante artérias e veias para poder, então, ocorrer a filtragem do sangue. Tá bom, gente? Então, é isso daqui que queria mostrar para vocês. Então, qual é a prevenção e controle da hipertensão arterial? A pressão alta não tem cura, mas tem tratamento e pode ser controlada. Além dos medicamentos disponíveis atualmente, é imprescindível adotar um estilo de vida saudável. Então, gente, a partir de agora, procurem se atentar mais para o que vocês comem e também para a atividade física que vocês realizam. Espero que todos tenham gostado da aula. Bons estudos!